E hoje, então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre altas habilidades. Você sabe o que é altas habilidades? Primeira coisa que tem que ficar bem claro, altas habilidades não é transtorno, não entra dentro da classificação dos transtornos. A altas habilidades é uma condição, é uma forma como o indivíduo aprende, processa, elabora, entende, uma forma como ele aprende. Então, a gente vai entender como é essa maneira que ele aprende, como são as características, os comportamentos que a gente pode identificar. Primeira coisa que eu gosto de ressaltar dentro das altas habilidades é a forma que ele aprende por associação. É uma das questões que mais chama atenção, principalmente na escola. O indivíduo com altas habilidades, ele não aprende por repetição, como normalmente a gente aprende e necessita da repetição para aprender. Ele tem mais facilidade em aprender. E o pensamento dele, ele aprende por associação. Ele vai associando um conteúdo com outro e consegue conectar as informações. E pelo contrário, a repetição se torna cansativa. Ele foge da repetição. Tudo que é repetitivo faz com que ele abandone, que ele tenha aversão a essa repetição. Por isso, dentro de sala de aula, a maioria das vezes, a escola se torna chata, se torna um tédio, né? Quem nunca ouviu, né, uma criança, um adolescente de altas habilidades falar que a escola é um tédio, que a escola é chata? Por quê? A gente precisa repetir o conteúdo, o professor ele fala e repete, passa exercício, passa outras atividades, passa trabalho, para que o processo de aprendizagem consolide. E para a criança ou adolescente com altas habilidades, aquela repetição, ela se torna enfadonha, se torna chata, se torna realmente cansativa. Então, esse é o primeiro tópico. Segundo tópico que chama atenção, os picos, a intensidade emocional. São indivíduos onde essa intensidade, ela chama a atenção e traz, na maioria das vezes, rótulos. Rótulos nem sempre, na verdade, rótulos nunca são favoráveis, bons, né, agradáveis. Vem aí um rótulo de difícil, dramático, problemático. Por quê? Dentro de situações que muitas vezes são corriqueiras, situações que fáceis de manejar, para ele se tornam grandes, enormes. Então, às vezes, uma situação de uma briga com um colega, que ali poderia estar sendo resolvida, se torna realmente difícil, que torna um problema muito sério. E fica magoado, fica triste e guarda na memória por muito tempo aquela situação. Outra questão é a rigidez cognitiva. Então, dificuldade de mudança, dificuldade de sair da rotina, de entender a perspectiva do outro. E isso, dentro de um ambiente familiar, social, escolar, traz muitos desafios para a criança e para o adolescente. Ele precisa de muito manejo, ele precisa de muito suporte para conseguir superar essas dificuldades. Lembrando que nós estamos falando de modo geral alguns desses comportamentos. Por quê? A altas habilidades, ela apresenta muitas especificidades. Dentro de cada uma das características existem vários subtipos e isso vai gerar combinações muito específicas. Então, a gente tem dentro da sensibilidade vários tipos, dentro das inteligências múltiplas, aptidões, talentos muito específicos que vão se combinar, dentro da hiperexcitabilidade, muitos tipos diferentes. Então, assim, isso vão gerar combinações que vão gerar aquele indivíduo específico ali. Então, nós estamos falando traços gerais. Isso é bem importante, tá? Outra questão, senso de justiça aguçado. Então, sempre buscando o que é certo, defendendo o grupo, defendendo o que é lei, o que é de modo geral. Nós falamos também da rigidez cognitiva. Mesmo tendo essa rigidez, ele tem um pensamento divergente. O que é isso? Traz soluções mirabolantes para problemas que muitas vezes outras pessoas não pensaram nessas soluções, né? Então, assim, mesmo tendo uma rigidez cognitiva, tem uma flexibilidade cognitiva, um pensar fora da caixa incrivelmente, que junto com uma criatividade, junto com uma facilidade de encontrar soluções criativas, soluções realmente muito mirabolantes, vamos dizer assim.
Outra característica é, lógico, uma facilidade de aprender, aprende as coisas muito fáceis. Perfeccionismo, muitos apresentam perfeccionismo. E esse perfeccionismo, dentro de um nível de autoexigência muito grande, se cobram estar sempre certo, saber sempre as coisas e acabam fugindo de situações novas, de coisas que ele não sabe, evitando errar, evitando se colocar à prova, se colocar em evidência, tá? Outra questão é o medo do novo, por conta disso que nós colocamos, de não saber como lidar com o imprevisto, necessitar de uma previsibilidade, necessitar de saber como agir para não ficar, como eu vou dizer, sem repertório de ação e ser pego de surpresa na situação ali e não saber como lidar com aquilo. Outra questão bem importante que fica muito evidente na maioria dos casos de altas habilidades é a sensibilidade sensorial. Muitos apresentam vários tipos, cada um, né? Como eu disse, é um conjunto, mas a sensibilidade sensorial, ele pode estar presente dentro das altas habilidades também. A gente precisa estar atento a isso. Até mesmo para as mediações. Às vezes a criança apresenta irritabilidade maior, apresenta algumas outras características por conta dessa sensibilidade sensorial. Mais uma característica que eu vou trazer para vocês observarem. É a questão a literalidade, ser muito literal. Por isso que, em alguns casos, quando o profissional não está preparado para um bom diagnóstico, ele pode confundir com autismo, principalmente autismo nível 1 de suporte, porque, sensibilidade sensorial, literalidade, a questão da rigidez cognitiva, vários traços que nós falamos aqui, estão presentes também no autismo. Pode ocorrer, sim, o que a gente chama de dupla excepcionalidade, que é, dentre outros, ser altas habilidades e autismo, altas habilidades, TDAH, pode, mas não necessariamente, porque esses comportamentos, esses traços, podem ser somente das altas habilidades. Então, isso é bem importante, uma avaliação muito criteriosa para poder realmente descartar. Outra questão é uma curiosidade muito grande, ser curioso e um engajamento em tarefas do seu interesse. Essa é uma grande diferença, porque às vezes os pais falam assim, mas ele fica focado em coisas que ele gosta, no que ele não gosta, ele não fica. É natural, inclusive em idades. Porém, dentro das altas habilidades, o engajamento é um alto índice de engajamento. Fica-se muito envolvido em tarefas onde se tem habilidade e interesse. E durante muito tempo, tá? E outra coisa, além desse envolvimento maior, se gosta de desafios, ele gosta de ser desafiado, ele gosta do desafio dentro daquilo que é do seu interesse. Então, ele gosta do desafio, ele é movido a desafio, a curiosidade dentro da área do interesse. Agora, se não for do seu interesse, se não for da área da sua aptidão, ele realmente, principalmente se tiver questões repetitivas, ele vai abandonar, ele não vai estar se comprometendo, ele não vai se envolver de maneira alguma. Então, assim, falei algumas das questões bem assim, mais significativas para que sirva de alerta para vocês observarem, mas o mais importante disso tudo é o entendimento. O nosso objetivo aqui é trazer para vocês depois cada uma dessas características para conhecer um pouco mais a fundo cada uma desses conjuntos, aquilo que eu falei. Cada um a gente vai ter características bem específicas. Das questões de inteligência, a própria inteligência múltiplas, nós temos várias características, né? As inteligências múltiplas, cada uma de uma característica, de um jeito, para que vocês possam reconhecer os filhos de vocês. Depois, entender cada uma dessas, quais são as características gerais, para vocês irem conhecendo, aprofundando. Por quê? Eu só posso ser melhor a partir do momento em que eu entendo, conheço, para que eu possa acolher e fazer a intervenção correta. Se meu filho tem uma intensidade emocional muito grande, se ele desestabiliza muito,
Como eu vou saber para regular, para ajudar? Conhecendo, entendendo. E isso é fundamental, porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo, mais assertivo eu vou ser. E melhor vai ser a qualidade, o desenvolvimento desse meu filho. Então, nós estamos aqui para isso, para ajudar, para trazer mais conhecimento, para poder auxiliar durante esse processo. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito de vida. Compartilhar conhecimento, ampliar esse olhar, para que a gente possa, junto, desenvolver mais potenciais mesmo, fazer com que a vida de vocês, fazer com que o desenvolvimento dos nossos filhos possa ser mais leve. Então, fique atento, acompanhe o nosso canal, já aciona aí o bendito desse sininho, para que toda vez que chegar aí um vídeo novo, você fique sabendo, para você receber a notificação, para estar sempre atualizado com todos os nossos conteúdos, porque nós estaremos sempre mandando coisas novas e que possa contribuir com vocês. Combinado? Um abraço, fiquem com Deus e lembre-se que juntos nós somos sempre melhores. Até o próximo vídeo.